Bom, a gente segue com os nossos comentaristas e também em destaque a gente fala sobre as pesquisas eleitorais. A gente recebe o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisas falando sobre as pesquisas. A gente teve erros, apontamos alguns erros já com os nossos comentaristas. Murilo, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Como vai? Muito obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É uma satisfação participar com vocês. Satisfação é nossa. Bom, Murilo, a gente, inclusive, divulgou muitos números do Instituto Paraná. O Instituto teve uma boa porcentagem de acerto. Eu pergunto, o que você destaca nesses resultados? A gente fala aqui em São Paulo, em relação à ida de Tarcísio para o segundo turno, de forma até em relação a Rodrigo Garcia, que fica de fora. Quais os erros que você aponta e o que a gente pode discutir em relação aos institutos? Olha, Tiago, primeiramente a gente queria dizer que nós da Paraná Pesquisas, enquanto todo mundo se atentava à discussão da renda das pesquisas, do entrevistado, quantos salários mínimos ganhavam, se entrevistava muita gente que ganhava até 2 salários mínimos, se não entrevistava isso, nós da Paraná Pesquisa a gente sempre se ateve aos resultados regionais. Como nós fizemos quase todos os estados da nação, várias vezes a gente tinha muito claro os resultados regionais. Então ficava muito evidente para a gente onde os principais institutos estavam errando, principalmente no sul do Brasil. A gente alertou isso várias vezes. E falava, é impossível estar empatado, o Lula estar ganhando no sul do Brasil. Paraná e Santa Catarina têm mais de 20% de diferença de voto. Rio Grande do Sul, o Bolsonaro está ganhando. Como que eles davam resultados de empate ou vitória do Lula no sul? No estado de São Paulo, a Paraná Pesquisas várias vezes divulgou, o Bolsonaro chegou a divulgar até com 6 pontos na frente. Fomos alvo de muitas críticas, que era impossível o Bolsonaro estar ganhando. Nós somos o primeiro instituto que deu empate entre o astronauta e o Márcio França, alguns dias das eleições, muito criticados por causa disso também. Então, para nós ficou muito claro que a maior parte do erro deles vinha dos resultados regionais completamente absurdos, e por algum motivo, alguns veículos de comunicação não queriam enxergar isso, preferiam criticar a Paraná Pesquisas. Bom, Murilo, agora já nos nossos comentaristas, o professor Marcelo Suano faz a pergunta. Professor. Realmente, bom dia. Parabenizar pelo trabalho muito sério que foi realizado pela Paraná Pesquisas e, como foi dito, foi aquela que mais se aproximou. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor apresentasse para nós qual metodologia o senhor acha que é mais adequado, não é apenas essa questão que o senhor falou de questão de renda, mas qual metodologia o senhor acha mais adequado? A presencial, a por telefone? Claro que o senhor já adota uma, mas eu gostaria de saber por uma razão muito simples. Nós temos uma ideia que foi lançada pelo Zé Maria de que os institutos de pesquisa deveriam receber uma pontuação para que, a partir de então, se deveria verificar quais são aqueles institutos que mais se aproximam pelos acertos e poderiam ser mais considerados ou divulgados adequadamente. Aí eu gostaria que o senhor apresentasse para nós, de uma maneira mais clara, qual metodologia o senhor considera que mais se aproxima cientificamente daquilo que pode produzir um resultado concreto e não a indução a um comportamento eleitoral. Olha, tanto as pesquisas pessoais, presenciais, quanto as telefônicas, elas têm êxito. O que elas precisam ser bem feitas, elas serem bem planejadas. É muito difícil você dizer qual metodologia é melhor. Depende do momento que você vai fazer a pesquisa. Nas eleitorais, a Paraná Pesquisas, a gente adotou em 90% as pesquisas pessoais, certo? Agora, não tenho dúvida que esse ranking que você falou, de classificar os institutos, é até muito bom essa oportunidade, porque exatamente há 70 dias atrás, 90 dias atrás, a UOL e a Folha de São Paulo criaram um ranking, onde a Paraná Pesquisas e o Instituto Atlas eram os piores institutos de pesquisas do Brasil, nota 0, certo? E o IPEC e o Datafolha eram considerados institutos nota 5. Certo? Então, eu acho que o ranking, na verdade, assim, na nossa visão, não deveria existir, porque a própria história vai dizer, que nem o senhor está falando agora, quais foram as empresas que mais se aproximaram do pleito. Mas não significa porque a Paraná Pesquisa, nesse momento, se aproximou, que ela é melhor que o IPEC, que ela é melhor que o Datafolha, certo? Agora, a grande mídia, de uma maneira geral, tem que tratar todos nós de uma maneira igualitária. Não simplesmente porque a Paraná Pesquisas e outras empresas estavam dando resultados diferentes dos apresentados pelos maiores institutos, que nós viramos alvos de agressões por parte dessa imprensa, né?
Perfeito. Sua pergunta, Alfredo Scaff, se a gente puder fazer perguntas mais rápidas, mais comentaristas podem perguntar e também a gente libera o senhor Murilo Hidalgo, que tem compromisso já. Alfredo. Murilo, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto os institutos de pesquisa, como você acabou de dizer, que acabaram julgando o Instituto Paraná, devem ser responsabilizados quando eles agem com total intuito de manipulação eleitoral? Veja em São Paulo, Haddad na frente 6 meses, né, e Márcio França eleito senador. Veja no Brasil capas de revistas que são puxadinho, de jornais puxadinhos de partido político, dando 50% de intenção de voto para o presidente, como se isso também fosse visto pelo eleitor indeciso como aquela pessoa que vai dizer, vou votar em quem vai ganhar. Até que ponto a imprensa, com a sua responsabilidade e liberdade total que a gente defende, e o Instituto de Pesquisa pode ser responsabilizado, eventualmente, por um erro grave, como aconteceu aqui em São Paulo? Olha, diferentemente de todos os meus concorrentes pensam, eu acho que tem que haver uma nova legislação com relação a isso. Eu acho que não pode ficar tão solto como da maneira que está. Porque se a gente for ver, tem os institutos, tem institutos que historicamente eles erram, eles mais erram do que acertam. Passa eleição, vem eleição, e são os mais comentados novamente. Certo? Então, eu acho que tem que ter uma certa regulamentação de até onde vai isso, certo? Porque não tem como negar, prejudica demais os candidatos. Tem candidatos aí hoje que você vê que eles estão dizendo que chegaram muito próximos, que eles perderam as eleições, porque as pesquisas de véspera mostravam eles muito atrás, e eles chegaram a 1, 2 pontos dos seus oponentes. Caso o impacto dessas pesquisas divulgadas nos veículos de comunicação, não tem como negar, é muito forte. Então, eu sou a favor que haja uma legislação, não que puna, mas que regulamente muito mais o Instituto de Pesquisa do que como é hoje. Bom, Roberto Mota, a sua pergunta. Minha pergunta é muito simples. Qual é o benefício das pesquisas para o eleitor? Olha, a pesquisa, ela funciona como uma informação, ela deveria ser uma peça de informação ao eleitor, mas infelizmente hoje ela funciona como uma peça de marketing, como uma peça de indução. Essa é uma coisa que a própria mídia, na verdade, precisa ter uma discussão com a própria mídia da mudança da forma de divulgar as pesquisas. E a pesquisa ela é uma informação, ela não pode ser uma peça publicitária. Amanda Klein. O microfone, Amanda. Microfone, Amanda, por favor. Perdão, voltei. Bom dia, Murilo. Eu e Murilo nos conhecemos há muitos anos, né, Murilo? Estivemos juntos várias vezes e nos falamos várias vezes também durante essa eleição. Murilo, qual a sua hipótese? Porque mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, eu estava olhando a última pesquisa da Paraná e não tinha identificado o Tarcísio à frente do Haddad. Essa onda que teve positiva para o presidente Bolsonaro no Sudeste. Os outros institutos de pesquisa e a Paraná também, de forma geral, acertaram a votação do ex-presidente Lula, mas subestimaram Bolsonaro. Na sua avaliação, quais são as hipóteses? O que pode ter acontecido nessa reta final? Houve uma desidratação do Ciro, possivelmente um voto útil, uma migração de Ciro para Bolsonaro, gente com medo de que a eleição fosse resolvida no primeiro turno, a favor de Lula. Quais são suas hipóteses? Olha, Amanda, no caso da Paraná Pesquisas, a própria Jovem Pan divulgou, a gente chegou a divulgar 6 pontos do Bolsonaro na frente do Lula. Então, para nós da Paraná Pesquisas, isso não surpreendeu, o fato do Bolsonaro ter vencido no estado de São Paulo. Agora, não tem como dizer, o fato do Tarcísio com o Rodrigo ficou muito claro. Na divulgação da forma com que foi divulgada as últimas pesquisas eleitorais do estado de São Paulo, houve uma desidratação do eleitorado do Rodrigo que migrou intensamente para o Tarcísio, o que mostra que no segundo turno o Tarcísio deve largar com uma vantagem muito grande, mas não significa que já ganhou as eleições, né? E com o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas. E quem também participa dessa entrevista, o nosso colega Paulo Figueiredo, que daqui a pouco às 10 estará no Morning Show. Paulo. Eu estou aqui com vocês. Minha pergunta, e eu acho, em primeiro lugar, parabéns por ter se tornado o instituto que chegou mais próximo dos resultados dos grandes institutos, mas ainda assim nós tivemos bastante erro. Como o Paraná Pesquisa fez para conseguir ajustar a base demográfica
do Brasil sem os dados mais precisos da PNAD e esse tipo de coisa. Como é que havia uma diferença muito grande, por exemplo, entre a base de salários mínimos do Datafolha para o Paraná Pesquisas? Como é que o Paraná fez para ajustar a base demográfica e chegar mais perto do resultado final? Olha, Paulo, a Paraná Pesquisas, quando você faz o registro eleitoral lá no TSE, nós deixamos muito claro, tá? Sexo, faixa etária, escolaridade e renda. E renda sempre é igual a 1. É a renda obtida no campo. Por quê, Paulo? Eu, Murilo, fiz muita pesquisa quando a gente iniciou, certo? E eu tenho uma visão muito clara. Se eu te pego na rua, se eu pego uma pessoa na casa dela, eu bato palma, entrevisto ela na casa dela, e quando eu pergunto para ela a renda familiar dela, normalmente essa pessoa não diz a verdade quanto à renda. Quem ganha mais diz que ganha menos porque tem medo de assalto. Se eu pego na esquina fluxo de ponto, a pessoa a mesma coisa. A pessoa não tende a dizer a verdade quanto à renda, porque nos dias de hoje ela tem medo com relação a isso. Então, a Paraná Pesquisas nunca deu muita ênfase à renda A gente segue com o nosso entrevistado, parece que deu um probleminha na transmissão da nossa ligação. A gente está aqui debatendo com o Murilo Hidalgo, que é diretor do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, a gente estava te acompanhando, pode finalizar. Então, a Paraná Pesquisa nunca dá essa importância tão grande com relação à renda, é sempre igual a 1, principalmente porque a pessoa entrevistada não tem que dizer a verdade com relação à renda. Pensem vocês em casa ou vocês no estúdio. Eu bato na porta da casa de vocês e pergunto para vocês assim, qual é a renda familiar da sua casa? Você vai me dizer? Eu só estou com crachá. Você vai ficar com medo que eu possa ser um assaltante, que eu possa te roubar. Isso é evidente. Certo? Então, a pessoa não tende a dizer a renda correta. E as pessoas, e a grande maioria das pessoas de baixa renda, ela ainda responde da seguinte forma. Quando a gente pergunta qual a renda, depende. Depende, às vezes meu marido, às vezes a esposa, ela fala, um mês eu trabalho mais, um mês eu trabalho menos, tem um mês que eu ganho X, tem mês que ganho Y. Ela não consegue dizer quanto que ela ganha mensalmente a renda familiar mensal dela. Então, a renda é muito complexo você colocar isso como um divisor. E, Murilo, quantas pesquisas o Instituto Paraná pretende fazer agora até o 30 de outubro? Elas ficam mais fáceis, com menos candidatos, e elas devem começar quando? Olha, as pesquisas, a gente começa praticamente o ciclo no dia de amanhã. Na sexta-feira, a gente já estará divulgando a primeira pesquisa para o governo do estado do Rio Grande do Sul e a primeira pesquisa para o governo do estado de São Paulo. Murilo, só para a gente fechar, não posso deixar de perguntar para você as projeções nacionais para o segundo turno. Quais são os desafios de uma pesquisa como essa? O que vai pesar na hora do voto até o fim do mês? Olha, não tenho dúvida que a favor de Jair Bolsonaro pode pesar a economia, que as pessoas vão receber a terceira parcela do auxílio emergencial, né? E o próprio fato do Lula não ter ganho no primeiro turno. É toda uma expectativa que se criou, que era imbatível, que a eleição estava decidida. Isso eu acho que pode ajudar muito, principalmente o Cláudio Castro e o Zema entrarem na campanha dele. E o que pesa a favor do Lula? Ele está muito mais próximo da vitória do que Bolsonaro, né? Ele está a 4 pontos da vitória. Ok. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, mais uma vez obrigado pela parceria aqui com a Jovem Pan. Um grande abraço, até a próxima. Boa semana. Eu que agradeço, sempre à disposição dos amigos.